Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos refletir com vocês hoje sobre Isaías 63 e 64 e um verso especialmente, Isaías 64, 4, é comentado pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e é tão conhecido o verso de 1 Coríntios 2, quando ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes é interpretado como se o apóstolo Paulo estivesse falando do futuro, de bênçãos que viriam na eternidade, do céu ou do viver com Deus no futuro. Mas na verdade, ao lermos Isaías 63 e 64 hoje, nós vamos ver que o apóstolo Paulo não estava falando do futuro, de algo que os olhos ainda vão ver, de algo que os ouvidos ainda vão ouvir, de algo que o coração humano ainda vai experimentar. O apóstolo Paulo está falando, na verdade, de um relacionamento pessoal nosso com o Espírito Santo. Mesmo aquilo que o olho não vê, mesmo aquilo que o ouvido não consegue ouvir. Talvez você nunca ouviu uma palavra audível do Senhor, mas o Espírito Santo tem se revelado a você a cada dia e basta nós estarmos sensíveis e também intencionais em buscarmos desenvolver esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Apesar do termo Espírito Santo não ser muito comum, citado esse termo Espírito Santo no chamado Antigo Testamento, nós vamos ver que Isaías menciona e repete várias vezes esse termo em Isaías 63 e 64. O apóstolo Paulo vai comentar esse texto nos convidando a deixarmos de lado aquela sabedoria que é humana, as nossas aspirações que são humanas, mas nos dedicarmos a priorizar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai nos revelar as coisas mais profundas de Deus. Então vamos refletir hoje com a leitura de Isaías 63 e 64, preparando para a finalização dessa leitura do profeta Isaías. Sim, então vamos orar, pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento, falar conosco nessa manhã. Bom dia para todos vocês que já estão aí conectados com a gente. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Em nome de Jesus. Assim seja. Obrigado, meu Pai. Te damos graças pela sua preciosa palavra, te damos graças por podermos mais um dia refletir na palavra do Senhor e pedimos que o teu Espírito Santo venha ser o nosso mestre, venha abrir os nossos olhos para realidades que ainda não enxergamos, venha abrir os nossos ouvidos para ouvirmos do Senhor aquilo que ainda não ouvimos e experimentar do Senhor a revelação que o Senhor tem para nós da glória de Deus, como temos aprendido com o profeta Isaías. Fala conosco, seja o nosso Mestre Espírito Santo, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós vamos refletir Isaías 63 e 64. São 2 capítulos curtos, acompanhe conosco até o final. Quem é aquele que vem de Edom? Quem vem de Borza, com roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Edom, nesse texto, representa o inimigo do Senhor. E a palavra Edom significa vermelho. Então o profeta está fazendo como que um trocadilho, falando dessa pessoa que aparece com roupas vermelhas e é o próprio Senhor. E ele vem para julgar toda a atitude de Edom, a atitude dos inimigos, dos rebeldes contra o seu povo. Diz no verso 3, sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Ao mesmo tempo em que nós vemos essa pessoa vestida de roupas vermelhas, isso nos lembra de Jesus, que ao ser sacrificado na cruz derramou o seu sangue
por sua bondade, por sua misericórdia para nos salvar. Isso também aponta para a vingança do Senhor, como fala no Salmo 110, que assim como o Senhor Jesus foi crucificado na cruz para nos salvar, Ele um dia também vai vir para executar juízo contra todos aqueles que resistem ao plano perfeito de Deus, contra tudo aquilo que trabalha contra a sua vida, contra a sua família e resiste ao conhecimento do Senhor. E aí o profeta Isaías começa uma oração de louvor que vai nos mostrar várias vezes um chamado a um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, para que nós possamos sim honrar o sacrifício de Jesus e viver tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. Diz assim, Isaías 63, verso 7. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele, são filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o Salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Pelo menos pela terceira vez, o profeta Isaías menciona como o Espírito de Deus é aquele que conduz o povo de Deus. Aqui menciona o anjo que guiou o povo de Israel no deserto por ocasião do êxodo do Egito, e esse anjo do Senhor é o próprio Jesus, como também é identificado como o braço direito do Senhor. Nos textos de Isaías fala sempre da pessoa de Jesus. E diz, olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endurece o nosso coração para não termos temor a ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo, o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois, os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles que tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. E o profeta segue no curto capítulo de Isaías 64, acompanhe conosco, ainda refletindo que desde a eternidade não existe outro Salvador, não existe outro além do Senhor que salvou Israel e que nos oferece salvação e nos dá o seu Espírito Santo. Diz assim, Isaías 64, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Aqui está certamente fazendo alusão a quando o Senhor apareceu no Monte Sinai a Moisés e falou ao povo de Israel, e o coração deles temeu e o monte tremeu quando eles tiveram a visão do fogo e da glória de Deus. Quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Nós destacamos esse verso 4 de Isaías 64, 4. Olha que lindo. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu,
nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo, nós, em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-te a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o olheiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Não tires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo. E tudo que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigará além da conta? É linda essa oração do profeta Isaías, anunciando o louvor a Deus como salvação, como o seu redentor, mas também reconhecendo a necessidade do Senhor. Existe um paralelo muito forte entre esse texto e o que Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios. Paulo escreveu aos Coríntios mostrando que não faltava a eles nenhum dom espiritual, mas os coríntios não deveriam se basear na própria sabedoria humana, nos entendimentos, nos entendidos dessa era ou nas influências dos poderosos, mas sim se voltar para o Senhor de todo o coração, para desfrutar da presença do Espírito Santo e com ele dos dons que vêm do Senhor, de sabedoria e de bênção, de satisfação, de alegria duradouras. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou ao coração humano, ou nenhuma mente imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Paulo não está falando do céu ou de bênçãos futuras lá na eternidade. É lógico que nós estamos vendo, aqui mesmo com a leitura do profeta Isaías e vários paralelos com o Apocalipse de João, que existe uma promessa de um futuro glorioso, existe uma promessa de um descanso que nós ainda não desfrutamos hoje, mas o apóstolo Paulo está dizendo que já está disponível para nós hoje o que há de mais importante. Melhor do que ruas de ouro, melhor do que mar de cristal, é nós desfrutarmos já hoje um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. A Bíblia fala que, Salmo 145, que a grandeza de Deus é insondável, é impossível medir toda a grandeza de Deus. Mas Paulo fala também em 1 Coríntios 2, que o Espírito Santo que sonda todas as coisas, sonda inclusive essa grandeza insondável de Deus. E não apenas a sonda, mas também as revela a nós. Amém. Então é isso que o profeta Isaías está anunciando, que através do nosso relacionamento com o Espírito de Deus, nós podemos experimentar não apenas a salvação e as bênçãos de Deus, mas de um relacionamento pessoal com Ele, através do qual vão vir sabedoria, satisfação, alegria, justiça, e tudo isso que nós estamos lendo nos capítulos do profeta Isaías. Então nós queremos te convidar a hoje, juntamente conosco, nos unir nessa oração do profeta Isaías e clamar a misericórdia dele. Amém. Senhor, traga ao nosso coração o arrependimento necessário, a humildade, o quebrantamento necessário para que nós possamos nos voltar ao Senhor e valorizar de fato o sacrifício de Jesus, o dom do Espírito Santo e vivermos a plenitude daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós e das nossas famílias. Amém. Então vamos orar então, pedindo ao Senhor isso, que nós possamos experimentar, usufruir dessa presença tão maravilhosa dele nas nossas vidas. Esse texto trouxe tanto também essa presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, aquele que Jesus falou quando ele estava indo: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar aquele que será o seu conselheiro, aquele que estará com vocês por todos os dias. Então nós temos esse Espírito do Senhor conosco e que nos ajude. Nesse texto, já no tempo de Isaías, já declarava que esse Espírito estava com eles, e assim como está conosco e hoje vive conosco. Então vamos orar?
Você quer que eu ore? Eu quero orar? Vamos orar. Eu me lembro também de 1 João 2, quando ele fala que nós nem precisamos que ninguém nos ensine, porque essa unção do Espírito Santo, que é verdadeira e permanece em nós, nos ensina acerca de todas as coisas. Como nós aqui na nossa casa amamos o Espírito Santo, sabemos que você também ama e como nós queremos e podemos receber muito mais do Senhor. Então a Rafa vai orar agora apresentando ao Senhor os nossos pedidos de oração. Coloque diante de Deus qualquer coisa que tenha te preocupado, qualquer motivo de oração que você tem agora. Coloque agora diante do Senhor, nós vamos concordar em fé com você, mas também vamos pedir mais do Espírito Santo, mais as suas revelações, mais esse desfrutar dessa vivência na presença dele e da plenitude do que Deus tem para cada um de nós. Sim, que bênção. Bom dia para todos vocês que estão aí conectados conosco. Vamos orar. Pai, amém. Graças muito a Deus. obrigado por nós podermos estar aqui reunidos, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor cuida de nós e o Senhor está conosco. Não existe, Pai, nenhum Deus que se compare a Ti. Não há outro, Pai, o Senhor é o nosso único Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos cura, aquele que nos salva, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele Pai, que era, que é e que há de vir. E diante da grandeza do Senhor, Pai, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, diante do Teu amor, Pai, que é tão grande e verdadeiro sobre nós, nós colocamos os nossos corações e a nossa necessidade de Ti. Nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos da Tua mão poderosa nos guiando, direcionando. Nós precisamos, Pai, que o Senhor venha a cada dia nos ajudando através do Teu Espírito a compreender quem o Senhor é, as grandiosas, Pai, Senhor, a grandeza, Pai, a profundidade, a largura do Teu amor e da Tua presença em nossas vidas. Então eu apresento a Ti cada um dos meus irmãos e irmãos que estão aqui unidos conosco em oração, seus pedidos, seu clamor, Pai, talvez aquilo que parece impossível, aquilo que eles têm orado, Pai, por muitos dias ou por meses ou até mesmo um ano. Eu coloco juntamente com eles, Pai, diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor venha lutar em favor, envie os Teus anjos para cuidar de cada um de seus familiares e das situações que eles têm colocado diante de Ti. Envia a Tua provisão, Pai, porque o Senhor fala que o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Envia a cura, que o Senhor é o nosso Deus, Pai, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Envia justiça, Pai, em situação onde talvez os meus amigos e irmãos estão passando por situações injustas, Pai. Que o Senhor venha, o Senhor que é o Deus, Pai, da justiça. Que em nome de Jesus o Senhor receba o nosso clamor e que nós possamos experimentar, Pai, a cada dia mais do Teu Espírito, da comunhão que só o Senhor tem conosco, para nós, Senhor, através do Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito, Pai, nos console, que o Teu Espírito, Pai, nos ajude a compreender as coisas do Senhor, que o Teu Espírito traga direção, traga, Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Pai. Fala que nós queremos ouvir a Tua voz. Recebe todo esse dia que nós consagramos a Ti. Dá-nos um dia de paz, um dia de bênção. Que onde nós colocarmos as nossas mãos, Pai, possa prosperar. Que o Senhor guarde os nossos filhos no ir e no vir. Guarde, Pai, aqueles que têm netos, cada um dos netos no ir e no vir. E que o Senhor esteja conosco, Pai. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor. E que a Tua presença, Pai, nós possamos perceber a Tua presença em cada momento desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja, Deus abençoe muito a sua família. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, alguém que também possa ser abençoado com esse tempo de meditação bíblica e oração conosco. Nós refletimos, além de a leitura de Isaías 63 e 64, também mencionamos 1 Coríntios capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2, e se você deseja se aprofundar um pouco mais sobre o que conversamos hoje, você também pode ler no Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, em que Jesus fala sobre esse derramar do Espírito Santo e como esse relacionamento com Ele, como ramos que permanecem ligados na videira, vão resultar em muito fruto, bênçãos para a nossa família e para todos aqueles ao nosso redor. Então você pode ler João capítulos 14, 15 e 16 e refletir um pouco mais se você deseja aprofundar seu entendimento e sua meditação nesse tema.
Sim, então nos vemos amanhã para finalizar a Sim, graças leitura a de Deus. Isaías. Estamos aqui há mais de 2 meses, né, lendo. Foram quase 2 meses. 2 meses lendo Muito aqui bom. juntos, meditando e vendo Isaías, que traz tantas revelações de quem é Jesus, mesmo vivendo muitos e muitos anos antes. Então nos vemos amanhã para finalizar essa semana, para finalizar a leitura do livro de Isaías, e vamos juntos em fé, continuando crendo Graças a que Deus. Deus, ele é por nós e ele tem cuidado de cada um de nós e das Amém. nossas Graças famílias. a Deus. Obrigado por compartilhar essa ministração e que Deus abençoe muito a sua vida. Nós amamos vocês. Um abraço.